De volta com Conexão Alagoas e hoje eu converso com o advogado Vitor Lages, ele que é especialista em recuperação judicial. Doutor Vitor, nesse bloco vamos falar um pouquinho mais dos detalhes da recuperação judicial. Eu acho que a gente precisa também olhar um pouquinho para o lado do trabalhador. Numa recuperação judicial, ele perde o emprego? Acho que as pessoas têm essa preocupação, né? Mauro, como eu comentei no bloco anterior, em recuperação judicial a empresa continua ativa, né? Então ela segue normalmente. Via de regra, o trabalhador vai preservar o seu emprego, né? Ele continua trabalhando caso não seja uma medida de reestruturação da empresa, por exemplo, um encerramento de alguma das atividades, né? Uma empresa que ela tenha, por exemplo, ela preste um serviço de consultoria e auditoria, né? Se ela opta por ficar só com o serviço de auditoria e encerra ali como medida de auditoria, vai ser demitido, mas a empresa continua em atividade. A recuperação judicial, ela pressupõe uma empresa viável, ou seja, é para manter a atividade. A falência não, a falência é o encerramento das atividades, pegar ali aquele conjunto de ativos, né, de bens corpóreos e incorpóreos e vender para pagar os credores e colocar esses bens de volta no processo produtivo, ou seja, que esses bens voltem a gerar riquezas, tributos, vir outro agente de mercado e, vamos dizer assim, gerir, dar uma nova destinação ali àqueles bens. Mas, via de regra, o funcionário permanece com o seu emprego. Doutor, qualquer empresa de qualquer segmento pode pedir recuperação judicial? Então, a gente teve uma reforma em 2020, né, que alterou substancialmente alguns requisitos da legitimidade para se postular a recuperação judicial. Se existia uma discussão jurisprudencial muito grande, se o empresário, né, o empresário rural, né, o produtor rural, se ele poderia ou não poderia, porque a gente sabe que o produtor rural, ele exerce a atividade, muitas vezes, na pessoa física, mas com o CNPJ, ou seja, existe o registro do produtor rural, o registro esse que pelo Código Civil, ele é optativo, você pode se registrar na junta ou não, e para você postular a recuperação judicial, você tem que ter, no mínimo, 2 anos de registro na junta. Existia uma discussão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça de que, se eu exerço a atividade há mais de 2 anos e eu comprovo com outros documentos, mesmo sem registro na junta, eu posso pedir. E aí, na reforma, se debateu muito a questão da legitimidade de novos agentes econômicos, tá? E o produtor rural foi abarcado num capítulo próprio, mas outros agentes como fundações, associações civis, eles não foram abarcados. E foi proposta pela senadora Mara Gabrilli, na época, uma emenda ao projeto de lei que originou a reforma da lei, a Lei 14.222, que altera a 11.101, mas não, essa emenda ao projeto ela não foi aceita, ou seja, não foi aberto, né, para todos os agentes de mercado. E não obstante que a gente sabe que tem fundações, associações civis que exercem atividades empresariais, mas se restringe isso muito pelo seguinte, senão a gente vai ter, vamos dizer, personalidades jurídicas que ela goza do melhor dos 2 mundos. Por que esses agentes não são? Porque esses agentes eles têm um tratamento tributário diferenciado, ou seja, ele não tem a mesma carga tributária do empresário, vamos dizer, comum, do empresário ordinário, aquele que vai na junta, se registra, né? As associações e fundações têm uma carga tributária menor, mas isso é um assunto que, vamos dizer assim, no popular, como tudo no direito, depende. Hoje há um encaminhamento no STJ de que as fundações não podem, a associação civil ainda se discute, mas a gente tem casos como o grupo metodista no Rio Grande do Sul, é uma associação civil que presta serviços educacionais e pediu recuperação judicial. Aí a gente tem o caso da Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Enfim, é uma bola dividida, mas vamos lá, pela letra fria da lei e pela reforma recente, né, entende-se que não se pode. Perfeito. Doutor, eu queria aproveitar a sua presença para esclarecer para os nossos telespectadores por que as companhias aéreas
nós tivemos recentemente a notícia de que a Azul também pediu recuperação nos Estados Unidos, assim como foi feito pela TAM anteriormente e a própria Gol. Por que acontece isso? Então, Mauro, a sua pergunta até se conecta com a anterior, né? Porque o que é que acontece? O nosso sistema, a Lei 11.101, né, lá em 2005, que ela sucedeu o Decreto 7661, que aí a gente acaba entregando a idade, né? Mas quando falava em concordata, né, era falência e concordata, tinha um antigo síndico, né? E a gente se inspirou na lei americana, que é o capítulo 11, mas a gente abrasileirou, a gente não copiou, vamos dizer assim, na integralidade. Qual é a principal diferença entre o sistema norte-americano e o sistema brasileiro? No sistema norte-americano, Mauro, todos os credores estão sujeitos. Aqui não, a gente tem credores que não estão sujeitos à Lei 11.101, ou seja, entrou em recuperação judicial, ele não vai negociar como todo mundo, ele pode satisfazer o seu crédito por outra via. E por que as companhias aéreas, elas sempre optam, né, por ingressar nos Estados Unidos? Porque lá todo mundo está, né, vamos dizer, inserido na mesma caixa. E aí os arrendadores de avião, né, porque a gente sabe que as empresas elas não compram os aviões, elas arrendam, né, elas compram no sistema de leasing. E pela nossa lei, aqui o sistema de leasing ele é excluído. Então, todas essas que você falou, como Latam, como Gol, e mais recentemente, no dia de hoje, a Azul, elas pleiteiam o capítulo 11 nos Estados Unidos, porque muito provavelmente as controladoras dela lá estão sediadas e eles conseguem negociar. Muitas vezes é até uma exigência dos bancos, é muito questão de segurança jurídica. Quer dizer, é bom, então, para essas empresas, a gente tem visto até casos bem-sucedidos, né, doutor? É uma boa notícia, sem dúvida nenhuma. É uma boa notícia porque mostra compromisso, né? Mostra que é uma solução, vamos dizer, séria de mercado. A gente passa por Latam hoje está operando, a gente passa por Gol, que há cerca de 2 semanas encerrou, né, o seu procedimento de recuperação judicial lá, e agora a Azul. Né? A gente sabe que o sistema de companhias aéreas, né, esse mercado é um mercado que sofre muito com as variações da commodity e da economia. Então, eles optam, é cíclico, né? Quem não se lembra da Transbrasil, da VASP, né? Foram empresas que não conseguiram sobreviver. E tenho certeza também que houve o efeito da pandemia, né? Nessas 3 que nós citamos, né? Isso. Doutor, Azul, a Gol e a própria Latam. Existe, doutor, recuperação fora da justiça? Vou chamar aqui de uma conciliação, procedimentos dessas grandes empresas também, fora da justiça? É possível que isso aconteça? Então, a gente, quando eu falo no início, né, tem a recuperação judicial, a falência, a gente tem a recuperação extrajudicial. Extrajudicial. Né? A recuperação extrajudicial, ela não vamos dizer assim, 100% fora da justiça. Tá? A recuperação judicial, o judiciário ele faz o controle, que a gente chama só o controle de legalidade, mas o acordo, a negociação, ela é feita toda, vamos dizer, fora do judiciário. O judiciário só controla ali a legalidade. E nomeia-se também, eu acho uma coisa importante esclarecer, um auxiliar do juiz que é chamado de administrador judicial. Lembrando que esse administrador ele não substitui o sócio, né, na gestão da empresa. Ele continua lá, né, o diretor, o administrador da empresa, ele continua tocando. Na falência, não. Na falência, esse elo é cortado, se desconecta da tomada e o administrador judicial assume a gestão dos bens da massa falida. Agora, na recuperação extrajudicial, não há previsão sequer da nomeação de administrador judicial, certo? Como se dá a recuperação extrajudicial? Eu tenho uma crise, Mauro, episódica, ou seja, recentemente qual foi um case de sucesso que o mercado reagiu muito bem? Casas Bahia. Né? Foi noticiado, mas eu acredito que nem todo telespectador sabe. A Casas Bahia passou por isso? Passou. Ela emitiu debêntures, né, que são títulos de captação de recursos, e ela viu que ela não ia cumprir, vamos dizer, o retorno esperado ali com esses debenturistas. Ela não tinha crise com fornecedores, ela não tinha atraso com o trabalhador, problema no pagamento dos trabalhadores, ela tinha uma crise pontual, ali episódica, com aqueles credores. Então, ela pega aqueles credores, bota numa caixa, tá?
e passa a negociar um plano de recuperação extrajudicial. Como é esse plano de recuperação extrajudicial? Ela vai fazer um novo acordo. A debênture, eu ia lhe pagar em 40 meses um retorno de 3% mais IPCA. E aí ela repactua isso, tá? Leva ao judiciário, tá? Atingindo os quórums, né? Dentro dessa classe, ou seja, metade mais um, tá? E ela faz um novo acordo, o judiciário recebe, suspende qualquer execução, né, e qualquer demanda que tenha desse debenturista. Normalmente não tem, porque faz antes que isso comece. E aí abre-se publica-se um edital de 30 dias só para impugnar algum crédito. É uma matéria bem restrita ali, para dizer que, por exemplo, o credor X não tem aquele crédito ou que o quórum não foi atingido, né? Julga-se a impugnação, se tiver razão, determina a retificação do quadro, não havendo razão, faz o controle de legalidade daquele plano de recuperação extrajudicial e se repactua aquela dívida. Já na recuperação judicial, não, a gente tem um procedimento muito mais longo e mais custoso. Que dura até 2 anos ou mais, doutor, é isso? A previsão, Mauro, que se tem hoje é a seguinte, né? Pela lei, é para durar no máximo 1 ano, mas o tempo do direito não é o tempo dos negócios, né? Nós somos um país com o maior índice de litígios no mundo, né? E o Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, para quem não sabe, é a maior corte do mundo, né? Em número de integrantes, volume de processos. E o que é que acontece? A gente não consegue harmonizar esse tempo. E hoje a gente tem estudos, por exemplo, do NEP, né, que é um núcleo de jurimetria da PUC, que uma recuperação judicial, ela em média, ela está durando entre 4 e 5 anos. É o tempo médio entre o início do processo e o arquivamento. Doutor, só uma última pergunta. A entrevista boa é assim, o programa passa tão rápido, né? Mas eu queria só para a gente fechar, diante da sua experiência nessa área, doutor, o senhor pode afirmar que a recuperação judicial é um remédio amargo, mas com um resultado eficaz? Vale a pena? Vale muito a pena. Assim, como dizer, é um remédio amargo, é um remédio doloroso, mas as economias, vamos dizer, resilientes, né, passam por isso. É normal, não existe uma condenação social. Por exemplo, nos Estados Unidos, é um procedimento muito mais simplificado, tanto que essas companhias vão buscar lá fora. Só para vocês terem uma ideia, é um formulário, não existe uma petição, tudo bem que é um advogado que você tem que ir no tribunal, mas é um procedimento muito mais rápido. Você preenche um formulário, marca-se uma audiência, você diz quais são os bens, mostra a negociação, é nomeado, né, um administrador judicial lá, e aí vai e o procedimento vai. Agora a gente vive um procedimento de maturação. A gente está falando de uma lei que já tem 60 anos, 70 anos nos Estados Unidos. A gente aqui é uma lei que completa nesse ano 20 anos. Então a gente está num processo de maturação, está amadurecendo e faz parte da nossa, vamos dizer, economia. Hoje a gente já não tem, pós-recuperação judicial das Americanas, a condenação social, né, que existia, que é um caloteiro, que é um devedor. Porque os 3 maiores empresários do país, né, os 3S, Lehman, Sicupira e Teles, né, os homens mais ricos do país, os donos da Ambev, uma das empresas do grupo dele passa por um procedimento de recuperação judicial e continua em atividade, né? Eu acredito que todo mundo ainda sai de casa para comprar Kit Kat lá nas lojas americanas. Perfeito. Doutor Vitor, eu quero agradecer demais a sua presença. Parabéns por trazer esse conteúdo para a gente. A gente fica muito feliz de poder esclarecer aqui para os telespectadores do canal Futura e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Mauro. Agradeço o convite. Obrigado aos telespectadores. E a gente fica à disposição sempre que for chamado aqui pela TV Futura. Mais uma vez, obrigado e até breve. Até breve. E agradeço você também que me acompanhou até agora em mais um Conexão Alagoas. Essa história da recuperação judicial daria para fazer até um outro programa. Fica aí a pauta. Tenha uma excelente semana, tudo de bom para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau, tudo de bom.